Graça e paz, queridos, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Um bom final de semana, né? Que a glória do Senhor seja manifesta em nossas vidas, que as bênçãos do Senhor, assim como diz as Escrituras, corram atrás de nós, né? E nos alcance. Para a glória de Deus, né? Porque o Senhor se alegra em ver os seus filhos felizes, né? Ele celebra, o céu celebra, né? Com as nossas vitórias. E eu fico feliz com a tua vitória também, tá bem? Glória a Deus. Então, amados, vamos fazer nossa devocional, né? Eu estou um pouco inconstante, mas vamos continuando como der nesse período, tá? Vamos meditar hoje em João 6. João 6, que diz que Jesus é o pão da vida, né? Jesus é a porta. Jesus é o pão da vida, Jesus é o Filho do homem, Jesus é o Cristo, né? O enviado, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus único, né? Que veio à Terra para nos agraciar. Ele é o nosso Salvador e o nosso Mestre. E é por isso que nós devemos nos firmar, né, na sua palavra, para que a gente possa alcançar uma estatura de sabedoria, né, uma estatura de conhecimento e de filhos de Deus. Porque Deus nos chamou para ser seus filhos, Deus nos criou para ser seus filhos, né? E a gente deve se assemelhar ao seu primogênito, porque ele é a nossa referência maior, né, de Deus e de filho. Amém? Então, vamos lá, vamos ler João 6, a partir do 32. Hoje a nossa meditação vai estar neste capítulo, do 32 ao 48, tá bom? Vou lá, vamos começar. Disse Jesus: Não foi Moisés quem deu o pão do céu, foi meu Pai. Ele está aqui explicando, né, que lá no deserto caiu o maná do céu. E ele está explicando para o povo que não foi Moisés que deu o pão, foi Deus que enviou o pão, o maná, né? E porque alguns religiosos, eles trocam a glória, né? Eles invertem. Porque o homem está acostumado a crer naquilo que ele vê. Ou seja, ele dá a honra àquilo que ele vê, de onde veio a fonte. Ou seja, como Deus falava com Moisés, eles atribuíam muito, até hoje, né? Dessa forma. Atribui muito a ligação da glória. Mas a glória é de Deus. E aqui Jesus estava deixando bem claro isso. Não foi Moisés quem deu o pão do céu, foi meu Pai. Agora ele oferece a vocês o verdadeiro pão do céu, porque o pão que Deus dá é aquele que desceu do céu. E é ele quem dá vida ao mundo. Ele estava falando de si próprio, ele estava falando dele mesmo, né? Sendo Senhor, disseram eles, dê-nos desse pão todos os dias de nossa vida. E Jesus estava querendo explicar, só que eles não estavam entendendo. Eles já estavam pensando que ia cair maná do céu, ou que Jesus ia dar pão alimentício, pão natural, né? E Jesus estava falando do pão espiritual, que era ele mesmo, que tinha descido do céu para alimentar o povo. E assim, até hoje muitos não entendem também. A palavra alimenta a nossa alma. Ele veio alimentar aquilo que o homem tinha perdido. Ele veio restaurar aquilo que o homem tinha perdido, que é a comunhão com Deus,
tá? E tinha morrido espiritualmente, ou seja, ele veio para ressuscitar. Por isso que existe o novo nascimento. Ele veio para ressuscitar o homem, né? Seu homem interior, o meu homem interior, o meu espírito, a minha alma que tinha morrido, né? Com o pecado no Éden. E ele fala aqui que ele é o pão, né? Que alimenta, né? Que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Ele veio dar vida àquilo que tinha morrido. Então respondeu Jesus quando o povo pediram, né, para ele dar pão todos os dias até o resto da vida. E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas o problema é que, conforme eu disse, vocês não creram, nem mesmo depois de me terem visto. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, a este jamais rejeitarei. Pois eu vim do céu aqui para fazer a vontade de Deus, que me enviou, e não para seguir minhas próprias vontades. Se você for ler, se você for ouvir a devocional passada, você vai entender, né, do que eu estava falando. Eu estava explicando aqui que se a gente quer agradar o coração do Senhor, a gente não deve seguir os nossos próprios caminhos, né, os nossos próprios pensamentos. A gente tem que seguir as Escrituras, porque ela é o nosso modelo. As Escrituras representam, Jesus representa as Escrituras representam Jesus. Ou seja, se a gente quer agradar o coração de Deus, a gente tem que ter como modelo, como bússola, essa palavra, né, que eu estou falando, que nós conhecemos como as Escrituras Sagradas, como a Bíblia, para poder a gente se assemelhar àquilo que nós fomos criados para ser, né? Imagem e semelhança de Deus, né? E aqui está os princípios, aqui está a base, né, de toda a conversão do cristão. E vamos lá. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca um só de todo aquele que ele me deu, mas que ressuscite todos para a vida eterna no último dia. Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele, creia nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Então os começaram a murmurar contra Jesus, porque dissera seu pão do céu. E o 42 diz assim, que os judeus disseram, né, um com os outros, que, murmurando, exclamaram eles, ele não é apenas Jesus, o filho de José, né? Eles estavam se perguntando, ou seja, eles estavam desonrando Jesus, ele estava desonrando, né, o enviado, o Cristo. E isso é muito triste, né? E nós conhecemos seu pai e sua mãe, ou seja, você é filho de José e de Maria, você está dizendo que desceu do céu. Eles não criam, queridos, eles não criam, como até hoje muitos não crêem, né? E eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para dizer que Jesus é real, tá? Que Jesus, ele de fato desceu do céu, né? Eu creio no que as Escrituras dizem, eu creio em tudo que está escrito aqui, queridos, eu creio. Eu creio porque eu creio no sobrenatural. Eu creio nessa palavra, eu creio no Espírito Santo, eu creio que Jesus foi para a cruz, eu creio que ele morreu e ressuscitou, eu creio. E eu quero te convidar a meditar nessa palavra, para que aqueles que ainda não creem, né, que ainda têm dúvidas, possam entender que
tudo que está escrito é real, muito mais real do que eu e você vivemos e levantamos todas as manhãs e nos alimentamos com pão verdadeiro, né? O pão perecível. Jesus é o pão da vida eterna. Ele está querendo se mostrar, que ele está querendo esclarecer, falando por parábolas, né? Porque o ser humano até hoje tem dificuldade de entender as coisas espirituais, né? Então Jesus falou para eles não murmurarem, né? E disse que não se que e disse: por mim ninguém pode vir, pois ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai que me enviou o traga, e no último dia vou ressuscitá-los. Como está escrito nos profetas, todos eles serão ensinados por Deus, aqueles a quem o Pai fala. Entende? Ele está falando que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ensinará àqueles que creem no Filho, aqueles que creem em Jesus. Ele ensinará pelo seu Espírito Santo. Ele mostrará as verdades. Por isso que eu te convido hoje, né, a falar com Deus, a fazer a sua oração de intimidade, a se consagrar ao Senhor, pedir a Ele: Pai, eu estou aqui. Aquilo que eu não entendi, abre meus olhos espirituais para que eu possa ver, né? Porque essa é a minha oração até hoje, queridos. Tá? A gente não tem a plenitude da sabedoria. Todos os dias a sabedoria, todos os dias ela precisa ser, né, incrementada, ela precisa ser aperfeiçoada, ela precisa ser adquirida, né? E eu peço muito ao Senhor que me dê sabedoria, que me abra os olhos para que eu possa ver como Ele quer que eu veja, né? Porque esses olhos aqui vê as coisas naturais, mas é o olho do espiritual que o Senhor quer abrir para nos dar um entendimento verdadeiro, né? Do propósito da nossa criação, na estadia aqui nesta terra. E eu quero isso para todo mundo. Eu quero isso para vocês, eu quero isso para toda a minha família, entende? E diz aqui, né? Todos eles serão ensinados por Deus, aqueles a quem o Pai fala, que aprendem dele a verdade, senão serão atraídos a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Jesus veio de Deus. Jesus foi o único que desceu do céu, né? Com um propósito já predestinado. Ele já viu o Pai. Eu asseguro a vocês que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. E ele aqui termina afirmando: sim, eu sou o pão da vida. É o alimento espiritual que todos nós precisamos para ser restaurados no nosso homem interior, para ser fortificado, né? Para ser edificados como altar do nosso Pai, do nosso Deus, né? Quando o profeta Isaías e o profeta Ezequiel tentaram restaurar o altar de Deus, eles estavam tentando restaurar o altar, né? O altar do tabernáculo, né? Daquilo que tinha sido quebrado por mãos humanas. Mas depois da vinda de Jesus, o nosso altar é o nosso coração, né? É a nossa alma. E a gente precisa se fortalecer meditando nessa palavra. A gente precisa crer, né, no que está escrito nela. A gente precisa entender que ela é o nosso manual de instrução para que nós possamos funcionar bem nesta terra, agradando ao coração de Deus, caminhar nesta terra, mas atraindo o reino dos céus, a manifestação do reino dos céus, né? E agradando, andando em obediência, né? Procurar se esforçar para fazer aquilo que o Senhor nos enviou para fazer e nos criou para ser.
Amém, queridos? Fica na paz, um bom dia, amanhã tem mais.